Olá, nossa aula hoje será de ciências, então eu vou pedir para vocês pausarem esse vídeo e pegar o caderno, o livro de vocês e abrir na página 46. Pode pausar que eu vou aguardar. A página 46, ela inicia o capítulo 4 e fala sobre solo fértil. E ela traz até uma frase que quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, o seu escrivão, que era o Pero Vaz de Caminha, escreveu uma carta ao rei, comunicando que a nossa terra, que nesta terra o que se plantava, tudo dava. Isso era devido ao nosso solo ser um solo muito fértil. Então, deste trecho, eu vou pedir para vocês grifarem a partir daqui, ó, do segundo parágrafo. Então, vocês vão grifar. O clima tropical favorecia o desenvolvimento de florestas que enriquecem o solo com humus. O que é humus? Uma matéria orgânica produzida pela decomposição das folhas, troncos, galhos e animais mortos. Então, vocês vão grifar essa parte no livro de vocês. E ele deixa bem claro que o nosso solo sempre foi muito fértil, porque nós tínhamos muitas florestas e a decomposição das folhas e dos materiais orgânicos que essa floresta dispunha acabava tornando o nosso solo um solo muito fértil, tá? Hoje, vocês vão grifar aí, ó, no Brasil, nem todos os locais têm solo fértil, como na época da chegada de Pedro Álvares Cabral. Isso se deve ao mau uso ou à exploração excessiva do solo. O desmatamento aqui começou no instante da chegada dos portugueses ao nosso país. Então, essa parte vou pedir para vocês deixarem grifada, que ela é bem importante. Então, como que se prepara um solo? Inicialmente, o agricultor ele esmaga os torrões de terra. Esse procedimento a gente chama de gradagem. O que é importante o agricultor fazer antes na terra é o que a gente chama de afofar a terra. Então, eles falam que eles fazem a aração da terra, porque é um procedimento que você remexe essa terra para que ela fique fofa e quando a plantinha for germinar, ela tenha espaço para ela poder crescer a raiz. Tá? O segundo processo é garantir que não sobrou torrões nenhum. Então, o agricultor, ele revolve, que é mexer a terra com o auxílio de uma enxada. O terceiro passo é, depois que a terra está aerada, ou seja, está fofa, está solta, essa terra está solta, eles colocam adubo, e isso é chamado de adubação. A terra ela recebe a semente, que nós chamamos de semeadura, e por fim, quando é colocada, a sementinha começa a germinar na terra, e aí o agricultor ele tem que fazer a irrigação, que é molhar a terra, tá? De acordo com a plantinha que ele colocou. E após ela crescer e germinar, ela vai dar o seu fruto ou a sua leguminosa, como vocês estão vendo na foto, e aí é só esperar o momento certo para fazer a colheita. Os exercícios da página 48 já foram feitos, eu já mandei a correção. Então, nós vamos prosseguir para a página 49, que nós vamos falar sobre o desgaste do solo. Então, o solo, assim como a água e o ar, é um recurso natural essencial à vida na Terra. Então, essa parte aqui, ó, é importante que vocês grifem também, tá? Ela é bem comum a toda a humanidade, ainda assim, a atividade humana pode ser prejudicial ao solo. Isso aqui também é importante vocês grifarem. A atividade humana pode prejudicar o solo. Existem duas maneiras: a poluição, quando o solo recebe substâncias tóxicas lançadas pelas indústrias ou agricultores, esgoto ou lixo doméstico, ele deve se oferecer condições para a vida dos pequenos seres que ali habitam. Então, a poluição, ela pode prejudicar o solo, ela pode contaminar o solo. Um outro processo que prejudica o solo é a erosão. Erosão é o desgaste ou o arrastamento da superfície da terra. Podem grifar essa parte aqui também, ó. Ela pode ser provocada por fenômenos naturais ou por interferências do ser humano,
Por exemplo, a chuva, o vento, a luz do sol e os mares são agentes naturais da erosão. Então, se eu tenho uma rocha e a água bate constantemente nessa rocha, a tendência é que ela começa a sofrer a erosão. Quando o solo perde a cobertura vegetal natural, por efeito do desmatamento ou de queimadas, ele se modifica. A água que vem com as chuvas fortes arrasta grande quantidade de terra para longe do local. Com isso, o solo vai ficando gradativamente mais empobrecido. Empobrecido de quê? De nutrientes. Podem grifar esta parte aqui também. Com a perda da vegetação do local, a temperatura aumenta e a água que cai com a chuva se evapora rapidamente. Isso acontece com solos tem regiões mais secas, que não tem vegetação. Um solo sem vegetação é um solo desprotegido, que está exposto à erosão, à perda de camada fértil e à desertificação, tornando-se improdutivo. Isso aqui é o que acontece em algumas regiões do Nordeste. Queimadas. As queimadas no Brasil são provocadas principalmente pela limpeza de terreno onde será feito o cultivo de plantações ou realizada a formação de pastos. Pode grifar essa parte, além de poluir, o fogo destrói a vegetação e provoca a morte de muitos animais e de micro-organismos que vivem no solo. Então, existem as queimadas naturais e as queimadas que não são naturais. Quando a queimada não é natural daquela região, essa queimada ela acaba prejudicando o solo. Cuidados com o solo, adubação e tipos de plantio. Nos ambientes naturais, o acúmulo dos restos de vegetais e animais na camada superficial do solo favorece o processo de decomposição realizado pelos micro-organismos. Na agricultura, após a colheita, os restos de vegetais são retirados e o solo é preparado para o novo plantio. Assim, os nutrientes não retornam ao meio e, com o tempo, o solo vai perdendo a fertilidade. Para evitar que isso aconteça, os agricultores devem realizar a adubação do solo, que pode ser feita com adubo sintético ou orgânico. Normalmente, um agricultor, ele trabalha com a monocultura. O que é a monocultura? É a cultura de um só tipo de produto agrícola. Então, um grande agricultor, ele planta um tipo só de produto no terreno dele. E a monocultura, ela pode colocar a lavoura em perigo, pois além de retirar os mesmos ingredientes da terra durante um longo tempo, ainda pode ser atacada por insetos que passam a existir em grande quantidade no local. Para evitar tal situação, há agricultores que adotaram um método chamado rotação de culturas, que consiste em cultivar diferentes lavouras em um mesmo terreno, trocando-as de lugar a cada plantio. Com isso, essas lavouras, principalmente as de leguminosas, como o feijão e a soja, permitem que o solo recupere um nutriente muito importante, no caso, o nitrogênio. É importante vocês grifarem até aqui, no plantio. Podem grifar. Bom, assim nós finalizamos o capítulo 4, o último capítulo do nosso livro, e eu vou deixar aqui para vocês realizarem a atividade da página 53, este verdadeiro ou falso, esse segundo aqui, e o terceiro. E a página 54, que é o vamos relembrar, tá? Na próxima aula eu faço a correção e daremos continuidade a partir do livro 2, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.